Conversando Direito, com a professora Luciana Nepomuceno. Lu, hoje que vem falar pra gente sobre a aprovação no Senado aí de um texto para proteger crianças na internet. É isso mesmo, a gente já tá nesse tema aqui, a gente continua falando disso. Lu, bom dia pra você, seja bem-vindo ao Central. Bom dia, Carol. Bom dia, João Enrosco do Vale. Tadinho do João. Só 7 horas da manhã, Carol. Não pode isso, não. Ô, Lu, é porque o João adora trazer um enrosco, sabe? Já fica com o dedinho pro alto, assim, ó, desesperado, querendo trazer um enrosco no trânsito. Sempre tem. Sempre que eu pergunto pra ele, João, tem algum lugar enroscado? Tem. Aí eu dei ele esse apelido, pegou. É, coitado, mas tá certo, viu? Eu vou parar com isso, porque pode dar problema. Bom dia também pra nossa audiência, né, Carol? 7 horas da manhã aqui no Central 1. Tá aí. Ô, Lu, a gente vai falar sobre essa comissão do Senado, né? Aprovando um texto para proteger crianças na internet, responsabilizar as redes por cuidado. A gente já tá falando até desse tema aqui de maneira geral hoje no Central 1. E o que é esse projeto? O que é esse texto? O que a gente tá falando? Principalmente quando a gente fala do universo infantil, ainda é um tema muito mais delicado, né? Exatamente. Até por coincidência, Carol, o Senado, por meio dessa Comissão de Comunicação e Direito Digital, aprovou na quarta-feira passada. Na quinta-feira, o Senado, na Austrália, também aprovou uma das leis mais rigorosas do mundo. Sabe por quê? Proíbe o uso de rede social por menor de 16 anos de idade. E é uma lei da mais rigorosa, a gente fala mais rigorosa do mundo, não só pelo limite etário, mas também porque lá estipulou-se uma multa para as empresas que não cumprirem as medidas de equivalente a 194 milhões de reais. Aqui no Brasil, nós também tivemos essa aprovação pelo Senado. É necessário ainda o projeto ser aprovado na Câmara e sancionado, se for o caso, pelo presidente Lula. Mas não traz esse mesmo rigor que, por exemplo, na Austrália teve. Aqui, o projeto inicial, ele previa esse uso por menores de 12 anos. Só que o relator alterou esse texto e hoje não tem esse limite etário, desde que você possa usar por meio de um perfil, de um pai, de um responsável ou de outro usuário. Então, a lei aqui no Brasil, se aprovada, ela é um pouco mais flexível do que nos outros países. Mas, de qualquer modo, é uma iniciativa legislativa de extrema importância e muito urgente. Porque nós sabemos, Carol e João, que nós temos filhos hoje, e até mais que vocês têm filhos pequenos, que o meu já tem 24 anos, hoje as crianças já nascem grudadas no telefone celular. Então, é necessário que haja, sim, essa proteção das crianças e dos adolescentes. Até mesmo porque os pais se veem numa situação, eu falo que é a escolha de Sofia, uma situação complicada, porque se você não dá o telefone celular para o seu filho ou sua filha, ele pode sofrer o cyberbullying. Ele não fica ali, ele fica isolado, ele se sente excluído daquele grupo social. Então, o aparelho celular se torna uma forma de socialização, de integralização a esse processo social. Só que hoje, em contrapartida, você não vê mais criança, eu brincava na minha infância, de pular amarelinha. Tenho certeza que hoje as crianças não sabem o que é pular amarelinha, pular um muro, subir numa árvore, porque estão o dia inteiro conectados nas redes sociais, com consequências a esse processo, inclusive, de formação dessas crianças. E por mais que nós, pais, vamos proteger nossos filhos na vida real, hoje, por exemplo, os pedófilos, eles não estão aí na rua, eles estão aonde? Na internet, nas redes sociais. Então é necessário, é urgente que nós tenhamos esse dever de cuidado, essa proteção aos nossos jovens e também às nossas crianças. Ô Lu, eu concordo plenamente com você, mas me preocupa muito essa forma como está sendo discutido esse projeto. Porque você mesmo disse, né? A gente vê o da Austrália, que é bem rigoroso, e o nosso aqui não me parece que vai dar certo.
eu tava até lendo aqui, ó, tem algumas medidas, né? Estabelece que serviços de tecnologia deverão derrubar, independentemente de ordem judicial, conteúdos identificados como de exploração e abuso sexual infantil. Isso já deveria ser, né? Já deveria acontecer naturalmente. Outras medidas previstas: uso de verificação de idade para barrar o acesso de menores a conteúdos pornográficos. Isso já acontece em sites adultos. E proíbem a venda das chamadas caixas de recompensa em jogos eletrônicos e restringem o alcance da publicidade a crianças. Talvez esses dois últimos aí são os mais medidas que também devem acontecer e tem que acontecer mais rapidamente. Mas os outros não vejo, tá, Lu, como uma restrição que vai dar certo. Você acha que é fácil burlar essa restrição? É muito fácil, Carol. E você não determinando uma idade, fica muito vago. Eu fico com um certo receio da fiscalização, como é que ela vai ocorrer aqui no Brasil. E lá na Austrália, aí jogando pra você, Lu, depois que a gente trouxe essa questão da Austrália aqui, né, pra nossa discussão, né, você é a favor, você é contra, muita gente falou, eu sou contra porque tá proibindo a empresa, porque isso aí deveria ser dentro de casa, não é uma discussão de proibição, é uma questão mais moral. Você tem essa opinião também, Lu? Não, para mim, a discussão, o debate vai muito além da moral, João. Por quê? Porque nós sabemos, nós estamos falando aqui, nós não estamos demonizando a internet. Uhum. Nós temos que ter um foco, um recorte específico em rede social, que é um nicho da internet. Por que eu falo isso? Nós temos que essas plataformas e essas ferramentas, elas foram criadas para viciar adultos. Nós temos que ter consciência, porque isso são estudos que chegaram à conclusão de que esse vício de passar ali a horas em redes sociais como Instagram, Facebook e semelhantes, eles criam uma dependência semelhante à de cocaína, por exemplo. Só que essas ferramentas que foram criadas com esse objetivo, destinada ao público adulto, hoje estão nas mãos das crianças. Esse que é o problema, nas mãos das crianças e dos jovens. E como você bem salientou, João, a fiscalização, ela é complicada. Por quê? Porque nós não sabemos, mesmo com a estipulação de várias sanções, o PL prevê sanções que vão da advertência, passam para multa e chegam até na proibição de funcionamento da plataforma no país. Nós sabemos que hoje você tem como burlar esse sistema, como, por exemplo, o uso de VPNs, que nós vimos, inclusive, quando teve a vedação da utilização do X no Brasil, várias pessoas burlaram a determinação do ministro Alexandre de Moraes usando VPNs que alteram, maquiam a sua localização. Então, não é só um processo de conscientização. Claro que esse processo começa dentro de casa com os pais, por exemplo, falando não para os filhos. Não vou te dar um telefone celular porque não está ainda na idade. Mas, além disso, é necessário um pensamento coletivo também dentro das escolas, não só políticas públicas, para que você retarde, até pelo próprio processo de amadurecimento dessa criança, desse jovem, para que ele tenha o mínimo de discernimento para um uso consciente dessas redes. Aí, gente, esse tema tenho certeza que a gente volta nele a falar muito ainda sobre isso, né? Que realmente é uma preocupação que a gente tem que ter como sociedade. Doutora Luciana Nepomuceno conversando com a gente aqui toda terça-feira com a gente no Central, primeira edição. Lu, obrigada demais, viu? Até semana que vem. Carol. Obrigada, João Enrosco. Beijo, Lu. Valeu. E siga nas redes sociais, @Luciana Nepomuceno. Semana que vem você já sabe, tem mais, viu?